A coisa mais importante aqui é esta: muitos cães percebem mudanças sutis do ambiente e reagem como sensores vivos, e, dentro da visão espírita apresentada por Divaldo Franco, isso pode ser entendido como uma sensibilidade natural às vibrações e presenças do plano espiritual. Ou seja, quando seu cachorro encara o vazio, rosna ou late sem motivo físico aparente, pode não ser nada. Pode ser um aviso, um alerta energético, um pedido silencioso para que a casa fique mais leve. Se você está gostando desse tema e quer mais conteúdos assim, já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque isso ajuda muito a levar esse tipo de reflexão para mais pessoas. Você tem um cachorro em casa, então presta atenção. Já reparou nele olhando fixamente para um canto da casa, como se estivesse acompanhando algo que não existe? Ou então reagindo de repente, com o corpo rígido, as orelhas em alerta, como se uma presença tivesse acabado de entrar no ambiente. Muita gente descreve isso como ele está vendo coisa, mas o ponto é que, na prática, o cão pode estar percebendo algo que a nossa sensibilidade comum não capta. E aqui entra uma ideia recorrente nas falas de Divaldo Franco: os animais, especialmente os cães, carregam um tipo de percepção que não passa pelo raciocínio e nem pela dúvida, passa direto pela sensibilidade. Eles não ficam tentando explicar. Eles sentem. Dentro dessa abordagem, o cachorro não é apenas companhia e afeto, embora isso já seja gigante. Ele também pode estar cumprindo uma função silenciosa, quase discreta, a de proteger o lar pelo campo vibracional. Não é magia, não é espetáculo. É missão. A presença do cão, para muitas famílias, funciona como um tipo de filtro energético. Ele acusa o que está pesado, se inquieta com o que está estranho e, muitas vezes, se acalma quando a casa entra em harmonia. Tem gente que só percebe isso depois de anos convivendo com o mesmo animal, quando começa a notar um padrão. O cachorro reage em dias de discussões, reage quando alguém chega carregado emocionalmente, reage quando o ambiente muda sem explicação. Divaldo costuma mencionar que os cães seriam como antenas vivas, captando vibrações que escapam ao nosso radar. E, se você parar para pensar, isso faz sentido dentro do próprio comportamento canino. Eles escutam frequências que nós não ouvimos, sentem cheiros que não imaginamos e percebem micromudanças no nosso corpo. Então por que seria absurdo imaginar que eles também sentem o ambiente além do visível? O que muda é a forma de interpretar. Para uns, é instinto. Para outros, é mediunidade natural. No texto que você me enviou, a ideia central é essa: eles operam em outra faixa de percepção, e isso pode explicar reações que, para nós, parecem sem motivo. Agora, um ponto ainda mais profundo: a relação entre você e esse cachorro pode não ser um acaso. Nessa visão espiritual, muitos encontros entre humanos e animais são reencontros. Não no sentido literal de é a mesma pessoa, mas no sentido de afinidade e compromisso afetivo. Um cão pode chegar a uma casa como um espírito amigo, uma presença de amor, alguém que aceitou voltar em forma animal para auxiliar numa etapa específica da vida daquela família. Por isso, em algumas histórias, o vínculo parece instantâneo, como se já existisse antes. O cachorro escolhe uma pessoa, dorme no quarto dela desde o primeiro dia, protege sem ter sido ensinado, e cria um pacto silencioso que ninguém precisou explicar. E como isso aparece no dia a dia? Pelos sinais. Um dos mais comuns é o cão encarando um ponto fixo por tempo demais, às vezes com o corpo tensionado e um rosnado baixo. Outro é o latido direcionado para um canto, uma parede, um corredor vazio, como se tivesse alguém ali. Também existe a mudança brusca de humor. Um cachorro dócil que, do nada, fica inquieto, choraminga, anda em círculos, se esconde ou se recusa a entrar em um cômodo específico. Em certos casos, ele passa a grudar em alguém da casa, como se estivesse fazendo guarda, e isso pode acontecer justamente quando aquela pessoa está emocionalmente fragilizada, triste, doente, ansiosa ou atravessando uma fase pesada. O detalhe importante: isso não é motivo para pânico. É motivo para atenção e cuidado. Porque, mesmo dentro de uma leitura espiritual, o cachorro não está dizendo vai acontecer algo horrível. Muitas vezes ele está dizendo, do jeito dele, isso aqui está carregado, tem algo desorganizado, vamos acalmar o ambiente. E existe um ponto muito valioso no que você trouxe: o cão não está ali só para perceber, ele está ali para ajudar a estabilizar. Ele pode absorver parte dessa densidade, e é por isso que tanta gente nota que o animal sente o clima da casa. Onde há briga, há ruído vibracional. Onde há tensão, há peso. E o cão, sendo sensível, reage. Isso nos leva a um cuidado essencial. Existem atitudes humanas que atrapalham essa proteção.
Discussões constantes, palavras agressivas, clima de hostilidade, música e conteúdos que reforçam medo e raiva, e, principalmente, negligenciar o animal como se ele fosse um objeto. Um lar emocionalmente desorganizado vira um terreno fértil para mais desorganização, e o cachorro, ali no meio, sofre. Ele pode ficar estressado, desenvolver comportamentos estranhos e até somatizar, ficando doente com mais frequência. Não porque pegou energia como uma sentença, mas porque a vida dele também é campo sensível. Ele vive colado na nossa rotina. E o que fazer, então, quando você percebe esses sinais? O caminho sugerido nesse tipo de conteúdo é simples e, ao mesmo tempo, profundo: elevar a vibração do ambiente. Prece diária, palavras mais suaves, perdão mais rápido, rotina de harmonia. Uma prática que aparece muito é a água fluidificada. Você pode separar um potinho de água do cachorro e, antes de oferecer, fazer uma oração breve, com carinho, pedindo proteção, equilíbrio e saúde para ele. A ideia é magnetizar aquela água com intenção, como se fosse um gesto de cuidado espiritual. Outra prática é a limpeza energética do lar com foco na intenção. Abrir janelas, permitir a entrada de luz, manter o ambiente organizado e, sobretudo, cultivar pensamentos menos ácidos no cotidiano. Porque, no fim, o texto que você enviou bate nessa tecla. A melhor proteção não é um ritual complicado. É o que você sente e espalha. E aqui entra uma virada bonita. Quando o cachorro age como sentinela, ele também está ensinando. Ele ensina a presença. Ele ensina a percepção. Ele ensina amor sem discurso. E, se ele está alertando, talvez a pergunta mais útil não seja o que ele está vendo. Talvez seja o que o ambiente está pedindo de nós. Mais paciência. Mais oração. Menos conflito. Mais cuidado com as palavras. Às vezes, o cachorro é só o termômetro. Quem decide baixar a febre somos nós. Se você tem um cachorro e já viveu uma situação assim, comenta aqui embaixo. Qual foi o comportamento mais estranho ou mais marcante que ele já teve, como se estivesse reagindo a algo invisível? E se você conhece alguém que também passa por isso, compartilhe este vídeo com essa pessoa, porque ela pode se sentir compreendida e até mais calma ao observar os sinais com mais consciência. Quando olhamos com mais atenção para o comportamento dos cães, percebemos que nada neles é aleatório. O animal não questiona, não racionaliza e não cria narrativas mentais como nós. Ele sente e reage. Dentro da visão espiritual apresentada por Divaldo Franco, essa reação direta faz do cão um intermediário natural entre o visível e o invisível. Ele não interpreta o plano espiritual como algo extraordinário, porque, para ele, isso faz parte da própria experiência de existência. É justamente essa ausência de filtros mentais que permite ao cão captar vibrações que passam despercebidas pelos humanos. Muitas pessoas relatam que seus cães mudam de comportamento em determinados horários da noite ou da madrugada. O animal se levanta subitamente, anda pela casa em silêncio, observa corredores vazios ou portas fechadas, e às vezes solta um rosnado baixo, quase contido. Não há barulho externo, não há estímulo físico evidente. Ainda assim, o corpo do cão reage como se algo estivesse ali. Segundo os ensinamentos espíritas, isso pode ocorrer porque nesses horários o ambiente tende a ficar mais silencioso energeticamente, facilitando a manifestação ou aproximação de espíritos desencarnados que circulam em busca de auxílio, acolhimento ou simplesmente transitam pelo espaço. O cão não vê formas como imaginamos em filmes ou histórias fantasiosas. A percepção dele é vibracional. Ele sente a presença antes de qualquer imagem. Por isso, muitas vezes, o olhar fixo não acompanha o movimento físico, mas um ponto específico do ambiente, como se algo estivesse estacionado ali. Em outros casos, o cachorro muda completamente sua postura corporal, o rabo abaixa, as orelhas ficam para trás, o corpo enrijece. Isso indica que a vibração percebida não é neutra ou leve. Ainda assim, o animal não entra em pânico. Ele apenas sinaliza. Outro ponto importante é que nem toda reação do cão está ligada a presenças perturbadoras. Há relatos de cães que se acalmam subitamente, deitam próximos a determinados locais da casa ou parecem acompanhar algo com tranquilidade. Dentro dessa visão espiritual, isso pode indicar a presença de espíritos benfeitores,
protetores do lar ou familiares desencarnados que visitam o ambiente. O cachorro, ao sentir essa vibração mais suave, responde com serenidade. Isso ajuda a desmontar a ideia de que toda percepção espiritual é negativa. Muitas vezes, ela é apenas diferente. A ligação entre o cachorro e o tutor também influencia profundamente essas reações. Um cão muito ligado emocionalmente a uma pessoa específica tende a vigiar o campo vibracional dessa pessoa. Quando o tutor está triste, ansioso, deprimido ou espiritualmente fragilizado, o animal sente antes mesmo que isso se manifeste em palavras. É comum que ele passe a dormir mais perto, seguir a pessoa pela casa ou demonstrar um cuidado incomum, quase vigilante. Esse comportamento, longe de ser dependência, pode ser entendido como proteção intuitiva. Divaldo Franco ressalta que muitos cães assumem, conscientemente ou não, a função de amortecer cargas emocionais e espirituais do ambiente familiar. Eles absorvem parte do impacto vibracional, funcionando como um tipo de escudo silencioso. É por isso que, em alguns lares, o animal adoece sem causa clínica clara, especialmente após períodos prolongados de tensão, conflitos ou sofrimento emocional intenso. Não se trata de castigo nem de culpa, mas de uma sensibilidade extrema que exige, por parte dos humanos, mais responsabilidade energética. Quando o lar está em constante desarmonia, o cão perde parte de sua capacidade de proteção, não porque ele abandone a missão, mas porque o ambiente se torna pesado demais. Discussões frequentes, palavras agressivas, gritos, ressentimentos acumulados e pensamentos negativos criam um campo vibracional denso, que afeta todos os moradores, inclusive o animal. O cachorro não tem defesas emocionais como nós. Ele não racionaliza, não se distancia, não se protege mentalmente. Ele sente tudo de forma direta. Por isso, a proteção espiritual associada aos cães não depende apenas deles, mas principalmente dos humanos que convivem com eles. Um ambiente mais harmonioso fortalece a atuação do animal. Pequenas mudanças fazem diferença. Conversar com mais calma, evitar conflitos desnecessários, cultivar momentos de silêncio, oração ou gratidão dentro de casa. Essas atitudes não beneficiam apenas o campo espiritual, mas também a saúde emocional de todos os envolvidos. Há também um ponto essencial: reconhecer o cão como um ser espiritual em aprendizado, e não como um objeto ou mero entretenimento. Quando o animal é tratado com respeito, carinho e presença, sua missão se fortalece. Ele se sente pertencente, acolhido e em equilíbrio. Isso amplia sua capacidade de percepção e proteção. Quando é ignorado, maltratado ou emocionalmente negligenciado, sua sensibilidade se torna um peso, e não uma virtude. Os relatos trazidos por Divaldo Franco ao longo de sua trajetória mostram que muitos cães alertaram famílias sobre situações espirituais graves, afastaram influências obsessivas e contribuíram para a reorganização energética de ambientes conturbados. Em nenhum desses relatos o cão age como protagonista barulhento. Ele age com simplicidade, através de comportamentos que, quando observados com atenção, revelam um cuidado profundo. Talvez a maior lição seja esta: o cachorro não veio apenas para receber amor, mas também para ensinar amor em forma de presença, lealdade e silêncio. Quando ele reage ao invisível, ele não está assustando ninguém. Está convidando os moradores da casa a olharem para além do óbvio e a cuidarem melhor da própria energia. Muita gente que acompanha conteúdos como este percebe que assiste com frequência, mas ainda não se inscreveu no canal. Vale a pena conferir agora se você já está inscrito e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos que aprofundam esse tema e trazem reflexões que ajudam a entender melhor a convivência espiritual dentro do lar. Quando falamos da sensibilidade espiritual dos cães, é impossível ignorar o papel que eles desempenham como reguladores silenciosos do ambiente. Eles não apenas percebem, mas reagem tentando equilibrar. Muitos comportamentos que, à primeira vista, parecem estranhos ou até incômodos para os tutores podem ser, na verdade, tentativas do animal de reorganizar o campo vibracional da casa. Caminhar em círculos, suspirar de forma profunda,
deitar repetidamente em determinados locais ou insistir em ficar próximo de uma pessoa específica são exemplos disso. O cão busca, instintivamente, o ponto onde sente que é mais necessário. Há casas em que o animal escolhe sempre o mesmo canto para repousar. Não é apenas conforto térmico ou hábito. Em muitos relatos, esse local coincide com áreas onde há maior circulação emocional ou espiritual, como salas onde acontecem discussões, quartos onde alguém passa por sofrimento intenso ou espaços que guardam memórias marcantes. O cachorro se posiciona ali como quem diz, sem palavras, aqui precisa de equilíbrio. Ele não julga, não questiona, apenas permanece. Outro aspecto pouco comentado é o quanto o cachorro responde à mudança de pensamentos dos moradores. Um ambiente pode estar fisicamente silencioso, mas emocionalmente barulhento. Pensamentos repetitivos de medo, culpa, raiva ou tristeza criam uma atmosfera pesada, mesmo sem uma única palavra dita. O cão percebe isso. Ele reage antes que o clima se materialize em atitudes. Por isso, muitas vezes, o tutor só percebe que algo não está bem dentro de si quando nota a inquietação do animal. O cachorro acaba funcionando como um espelho energético. Dentro da visão espiritual, isso explica por que alguns cães parecem pressentir acontecimentos. Eles ficam inquietos antes de notícias difíceis, acidentes ou situações emocionalmente marcantes. Não se trata de prever o futuro como algo místico, mas de captar alterações no campo vibracional das pessoas envolvidas. O animal sente o deslocamento energético antes que o evento se manifeste no plano físico. Para ele, o invisível não é abstrato. É sensorial. Divaldo Franco também ressalta que a relação entre humanos e cães é educativa para ambos. Enquanto o cão auxilia energeticamente o lar, o humano é convidado a desenvolver mais empatia, paciência e consciência espiritual. Quando um cachorro apresenta comportamentos repetitivos ligados ao ambiente, isso pode ser um chamado para que os moradores façam uma pausa e observem o que está sendo cultivado ali dentro. Que tipo de emoções predominam? Que tipo de pensamentos circulam com mais frequência? Que tipo de palavras são usadas no cotidiano? É importante lembrar que a proteção espiritual exercida pelos cães não substitui a responsabilidade humana. O animal não está ali para segurar tudo sozinho. Ele coopera. Ele auxilia. Mas a manutenção do equilíbrio depende, principalmente, das escolhas diárias dos moradores. Um lar onde há respeito, diálogo e cuidado mútuo se torna naturalmente mais leve. Nesse contexto, o cão se fortalece e cumpre sua missão com mais serenidade, sem sobrecarga. Há também situações em que o cachorro se afasta de certos ambientes ou pessoas. Isso não significa rejeição. Muitas vezes, é autoproteção. Quando a vibração é muito densa, o animal se recolhe, se esconde ou evita contato. Esse comportamento deve ser respeitado. Forçar a aproximação ou repreender o cão nesses momentos apenas aumenta o desconforto. O silêncio dele é uma forma de comunicação. Aprender a escutar esse silêncio é parte do amadurecimento espiritual do tutor. Outro ponto delicado envolve o adoecimento do animal. Dentro dessa abordagem, quando um cachorro absorve cargas emocionais e espirituais por longos períodos, o corpo físico pode manifestar esse desgaste. Isso não exclui cuidados veterinários, muito pelo contrário. O cuidado espiritual nunca substitui o cuidado físico, mas amplia a compreensão. O tutor atento passa a olhar para o conjunto, o ambiente, as relações, as emoções e a rotina da casa. Tudo está interligado. Práticas simples ajudam a aliviar essa carga. Além da água fluidificada e da oração, o contato afetuoso consciente faz diferença. Acariciar o animal com presença, conversar com ele de forma tranquila, agradecer silenciosamente por sua companhia e proteção são atitudes que fortalecem o vínculo e equilibram as energias. O cão responde rapidamente a esse tipo de cuidado. Ele relaxa, respira melhor, se acomoda. O campo ao redor muda. O mais bonito nesse processo é perceber que o cachorro não exige compreensão intelectual. Ele não precisa que você acredite em tudo isso. Ele precisa apenas de coerência emocional. Precisa de um ambiente minimamente saudável para continuar fazendo aquilo que sempre fez: amar, proteger e sentir.
Quando o tutor entende isso, a convivência muda de nível. O relacionamento deixa de ser apenas físico e se torna também espiritual, mesmo sem rótulos. Se esse conteúdo está fazendo você lembrar de situações que já viveu com seu cachorro, vale a pena escrever nos comentários o que mais chamou sua atenção ou qual comportamento do seu animal sempre despertou curiosidade. Compartilhar essas experiências ajuda outras pessoas a observarem seus próprios cães com mais cuidado e respeito. Com o tempo, muitos tutores começam a perceber que a presença do cachorro altera a própria atmosfera da casa. Há dias em que o ambiente parece mais leve, silencioso, acolhedor e o animal permanece tranquilo, dormindo profundamente, respirando de forma calma. Em outros, tudo parece igual por fora, mas o cão anda inquieto, levanta várias vezes, muda de lugar, suspira, observa o espaço com atenção incomum. Essa diferença raramente é coincidência. Dentro da visão espiritual, o cachorro responde à qualidade energética do lar quase como um termômetro vivo. Um ponto essencial que Divaldo Franco destaca é que a verdadeira proteção espiritual não está em rituais complexos, mas na constância dos sentimentos. O cão reage menos ao que fazemos ocasionalmente e muito mais ao que cultivamos diariamente. Uma oração feita mecanicamente tem pouco efeito se o ambiente permanece carregado de ressentimento, mágoa e agressividade. Por outro lado, pequenos gestos repetidos com sinceridade criam um campo protetor sólido, perceptível inclusive para o animal. Isso explica por que, em casas onde há diálogo, perdão e afeto, o cachorro tende a se mostrar mais equilibrado, mesmo em situações difíceis. Ele não precisa trabalhar o tempo todo para compensar o ambiente. Já em lares onde o conflito é constante, o cão fica em estado de alerta prolongado, como se estivesse sempre de prontidão. Esse estado cansa, desgasta e enfraquece o animal com o passar do tempo. Há relatos de cães que se posicionam entre duas pessoas que discutem, latem para interromper brigas ou se colocam fisicamente no meio do conflito. Para muitos, isso é apenas uma tentativa de chamar atenção. Mas, sob uma leitura espiritual, é também um esforço para quebrar a vibração pesada que se forma naquele momento. O cachorro sente o impacto daquela energia antes que os humanos percebam as consequências emocionais e espirituais que ela gera. Outro comportamento frequente é o cão buscar contato físico logo após discussões ou crises emocionais. Ele se aproxima, encosta a cabeça, pede colo ou deita aos pés do tutor. Esse gesto simples pode ser interpretado como um movimento de aterramento, ajudando a dissipar o excesso emocional acumulado. O toque, nesse contexto, não é só carinho. É troca energética. O animal ajuda a puxar a pessoa de volta para o presente, para o corpo, para a calma. Também é importante observar como o cachorro reage a visitas. Há pessoas que entram na casa e o animal se aproxima com tranquilidade quase imediata. Outras provocam desconforto, afastamento ou vigilância constante. Isso não significa que o visitante seja ruim, mas pode indicar uma vibração incompatível com o momento do lar ou com a sensibilidade do animal. O cão não julga caráter, mas sente estados internos. Ele reage ao que a pessoa carrega naquele instante. Divaldo Franco costuma reforçar que os cães não vieram ao mundo para sofrer calados. Eles vieram para cooperar, mas também precisam de cuidado. Reconhecer a missão espiritual do animal não significa colocá-lo num pedestal, mas assumir a responsabilidade de oferecer um ambiente digno dessa missão. Um cachorro emocionalmente negligenciado perde vitalidade. Um cachorro acolhido floresce, mesmo em silêncio. Há uma ideia muito bonita nesse entendimento. O cão não protege apenas contra influências externas, mas também contra aquilo que nós mesmos geramos sem perceber. Pensamentos repetitivos, palavras duras, atitudes impulsivas criam ondas que retornam para nós. O cachorro, sensível, acusa essas ondas antes que elas se consolidem. Ele é, de certa forma, um aviso antecipado de que algo precisa ser ajustado dentro da casa e, muitas vezes, dentro de nós. Quando o tutor começa a enxergar o cachorro como um parceiro espiritual de jornada, e não apenas como um animal doméstico, a convivência muda profundamente. A atenção se amplia. O olhar fica mais cuidadoso. O silêncio passa a ser escutado. E o lar, pouco a pouco, se reorganiza. Não por medo do invisível, mas por respeito à vida em todas as suas formas.
Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, vale muito a pena compartilhar este vídeo com alguém que também convive com cães. Às vezes, uma simples reflexão pode mudar a forma como outra pessoa observa o próprio animal e o ambiente em que vive. Quando olhamos tudo isso em conjunto, fica mais claro que a convivência com o cachorro vai muito além do cuidado físico e da rotina diária. Existe uma troca silenciosa acontecendo o tempo todo, uma comunicação que não passa pela linguagem humana, mas pelo campo das sensações, das emoções e das vibrações. O cão sente o lar como um todo, sente as pessoas individualmente e reage a esse conjunto com uma fidelidade impressionante. Ele não escolhe proteger apenas quando é conveniente. Ele protege porque essa é a forma que encontrou de amar. Dentro da visão apresentada por Divaldo Franco, os cães não estão aqui por acaso. Eles aceitam tarefas compatíveis com sua capacidade espiritual, e muitas dessas tarefas envolvem justamente a convivência direta com seres humanos em processo de aprendizado. O cachorro ensina sem discurso. Ensina pelo exemplo. Ensina pela constância. Ensina pelo silêncio que observa e pela presença que não abandona. Ele não exige explicações, mas responde com lealdade àquilo que recebe. Por isso, quando um cão encara o vazio, late para algo invisível ou muda de comportamento sem motivo físico aparente, a pergunta mais produtiva não é se aquilo existe ou não, mas o que o ambiente está pedindo naquele momento. Mais calma. Mais cuidado nas palavras. Mais paciência. Mais oração. Mais atenção aos próprios pensamentos. O cachorro não aponta culpados. Ele apenas sinaliza que algo precisa ser ajustado. Também é fundamental lembrar que essa sensibilidade não deve ser romantizada de forma irresponsável. O animal não deve ser sobrecarregado, nem tratado como escudo absoluto contra tudo. Ele coopera, mas não substitui o compromisso humano com a própria evolução emocional e espiritual. Um lar equilibrado fortalece o cão. Um lar caótico o enfraquece. Essa relação é direta e constante. O mais bonito é perceber que, quando os tutores passam a cuidar melhor do ambiente interno, o cachorro responde quase imediatamente. Ele relaxa, dorme melhor, brinca mais, demonstra mais serenidade. O campo da casa muda. Não porque algo sobrenatural aconteceu, mas porque houve coerência entre sentimento, pensamento e atitude. O invisível se organiza quando o visível é cuidado. A oração feita para o cachorro, mencionada ao longo desse conteúdo, não é um gesto de superstição, mas de intenção amorosa. É um momento de reconhecimento, de gratidão e de pedido sincero para que o animal seja amparado em sua missão. Mais do que palavras, o que fortalece essa proteção é a vibração com que se vive todos os dias. O cão sente isso. Ele responde a isso. No fim das contas, os cães nos lembram de algo essencial. Proteger não é lutar, é equilibrar. Amar não é controlar, é estar presente. E perceber não é temer, é respeitar. Quando passamos a observar nossos cães com mais atenção e menos julgamento, começamos também a observar melhor a nós mesmos. E esse talvez seja o maior presente dessa convivência. Se você chegou até aqui, aproveita para deixar um comentário dizendo o nome do seu cachorro ou contando algo que ele já fez que te marcou profundamente. Curtir e compartilhar esse vídeo ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que convivem com animais e talvez nunca tenham parado para olhar essa relação por esse ângulo.